A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Irmãos e irmãs de caminhada, uma boa tarde. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos lares, nos dando o conforto, o consolo, a harmonia, para que dentro dos seus ensinamentos procuremos praticá-los no nosso dia a dia. O Movimento de Amor ao Próximo, MAP, é uma sociedade civil, não governamental, de natureza filantrópica e filosófica, sem fins lucrativos e que tem por objetivo o auxílio a membros de comunidades carentes, vedadas qualquer distinção de nacionalidade, raça, posição social, credo religioso ou ideologia política. Isso está no artigo 1º do Estatuto do MAP. Temos também as reuniões públicas em nossos diversos polos. Na nossa sede, a Estrada do Pau-Ferro 325, no Pechincha, Jacarepaguá. Às quartas-feiras, temos 2 horários. O primeiro horário, às 16 horas, o segundo horário, às 18 horas. Atendimento por ordem de chegada. Aos sábados, das 7 horas às 12 horas, distribuição de senhas a partir das 7 horas. Atendimento por ordem de chegada. Na Casa de Cultura e Centro Educacional, na Estrada do Pau-Ferro 258, também no Pechincha, Jacarepaguá, temos biblioteca, o coral, dança de salão, evangelização infantil, aulas de violão, pintura, como também aulas do pré-vestibular. Tudo inteiramente grátis. Na Ilha do Governador, a Rua Olímpio Machado, 201, Bananal, atendimento por ordem de chegada, às quartas-feiras, a partir das 18 horas, e aos sábados, a partir das 7 horas e 30 minutos. Manguinhos, Rua Cizenando Nabuco, 111, em parceria com o Lar Irmão Francisco. Atendimento por ordem de chegada aos sábados a partir das 7 horas. No Maracanã, a Rua São Francisco Xavier, 609, em parceria com o Grupo Espírita Regeneração, em frente ao UERJ. Atendimento por ordem de chegada às segundas-feiras, a partir das 17 horas. Em Itaguaí, Rua Helena Galiaco, Prata Sem Número, quadra 16, bairro Santa Cândida, em parceria com o Centro Espírita Irmão Samaritano, Casa de Abrigo e Tratamento de Dependentes Químicos. No Recreio dos Bandeirantes, a Rua Ailton Henrique da Costa, 328, Barra Bonita, Rio de Janeiro. Atendimento por ordem de chegada às sextas-feiras, a partir das 16 horas. Em Cabo Frio, Rua Oscar Niemeyer, lote 1, quadra 44, esquina da 6ª Avenida. Bairro Santa Margarida, Unamar.
Atendimento por ordem de chegada às quintas-feiras, a partir das 15 horas. Em Rio das Ostras, Avenida Governador Roberto da Silveira, 637, Loja 2, Costa Azul. Atendimento por ordem de chegada às quartas-feiras, a partir das 17 horas. Aos sábados, a partir das 9 horas. Em Caraguatatuba, Rua Isamira Pinto Santana, 459, bairro do Porto Novo, São Paulo. Aos domingos, evangelização a partir das 9h30. E atendimento nas macas às 17 horas, por ordem de chegada. Em Portugal, Rua do Taxa, 19, São Vítor, Braga. Atendimento por ordem de chegada às quintas-feiras, das 15 às 16 horas e das 20 horas às 21 horas. Agora, meus irmãos, vamos ao estudo e reflexão da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Estudaremos hoje o capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim. Vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Então, nesta primeira pergunta que André Luiz faz a dona Laura, né? Ele quer saber como ela, com tantos deveres, ainda tem atribuições fora da casa que ela reside. E ela diz que sim. E mostra que a colônia Nosso Lar, como ela afirma aqui, é uma cidade de transição. Ou seja, as pessoas que chegam à colônia participam ou residem ali um certo tempo, preparando-se para um novo retorno, uma nova reencarnação no planeta Terra, né, no nosso planeta, ou para ascender, como ela aqui afirma, a esferas mais altas. Logicamente, a colônia tem, digamos, seus moradores fixos, aqueles que trabalham nos diversos ministérios e exercem outras tarefas e obrigações, estes permanecem lá, logicamente, muito mais tempo. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça para copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, ou seja, aonde estamos, né, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos
invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Interessante como a dona Laura aqui trata essas duas questões, ciúme e egoísmo, que ela chama monstros, dando, digamos assim, uma conotação maior, uma conotação mais objetiva, o que é o egoísmo, não é? E, no caso, não só o egoísmo, como também o ciúme. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Ou seja, olha que coisa interessante. Se aqui nós temos profundas ilusões, é importante ressaltarmos isso aonde formos. Mesmo desencarnado, levaremos conosco essas desilusões como tantas outras questões, porque tudo isso está localizado no espírito. Que há pouco ela falou a questão do egoísmo, né? Aqui, ó, que ela chama de monstro, né? O ciúme e tantas outras questões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. É um alerta a todos nós espíritas. Logicamente falamos espírita porque nós estudamos todos esses livros. Outras religiões assim não o fazem. Mas para nós que estudamos, ela aqui afirma, não é? Que ela, no Ministério do Esclarecimento, lhe deu nova corrente de ideias que penetrou o seu espírito e, logicamente, fez uma renovação. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Nós percebemos que o diálogo de André Luiz com a dona Laura, ele está buscando o quê? Esclarecimento por parte dela para até entender uma série de situações que ele, André Luiz, ainda não consegue entender. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A linha horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Aqui também é uma outra questão. E lembramos que este livro foi lançado durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, em pleno ano de 1943. E percebamos já essa visão futurística que hoje, em 2025, estamos aqui estudando, mais uma vez, nos mostra algumas questões pautado, como ela diz aqui, em matemática, né, que um professor orienta ela, né, quando ele diz o seguinte, vamos repetir. O lar é como
se fora um ângulo reto, nas linhas do plano de evolução divina. Ele faz uma comparação para ela, na época, entender melhor. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Aqui ele está mostrando a mulher como com suas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Vertical, horizontal. E aqui no vértice, que ele afirma que o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É essa informação que, na época, não é, este professor está passando para a dona Laura esta nova visão. É templo, já chama o nosso lar de templo, onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Repetimos, 1943. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família está ameaçada. Olha que coisa interessante. Hoje, há muitos, digamos, filósofos e outros, né, afirmando que a família humana acabou. Quer dizer, só para nós percebermos a ignorância, o egoísmo, aonde nos leva. Por isso que quando nós optamos, no nosso caso, pelo estudo da doutrina espírita, temos que estar nos preparando para uma profunda mudança intelectual e moral. Porque vamos analisar tudo o que nos envolve, material e espiritualmente, como ciência, filosofia, religião, sem dogmas. E é importante lembrar, meus irmãos e minhas irmãs, quando as pessoas nos procuram no MAP, nos diversos polos que temos, muitos vêm com essa ideia e compete a nós, com muita paciência, harmonia, explicar, orientar o que é, vamos dizer, a vida, o que é uma reencarnação, o que é o espírito, o que é a nossa renovação, como Jesus afirmava, a tua fé te curou. Muitas vezes nós procuramos inúmeras terapias, depositando nessas terapias, que também são realizadas por seres humanos como nós, buscamos nesta terapia que ela, a terapia, nos cure. Mas Jesus mostrava exatamente o contrário na sua época. A tua fé te curou. E, logicamente, ele, ao olhar aquela pessoa e curá-la, ele já sabia se ela ia realmente, a partir daquele momento, quando ele afirmava, vá e não peques mais, se ela ia continuar pecando, se realmente, a partir daquele momento, seria uma nova pessoa. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico
baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados. O que buscamos hoje, de um âmbito geral, sabemos que nem todos, ainda atravessamos momentos difíceis, né? No relacionamento homem-mulher, é para que cada um divida os seus direitos e deveres, partilhando responsabilidades, compartilhando o amor, o entendimento, a harmonia, a responsabilidade no lar, que além de esposo e esposa, existe também os filhos, que necessitam deste, como ele diz aqui, partilhar tudo isso para que a família se estruture de forma harmônica, de forma amorosa, pautada nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal. Explicamos anteriormente como é isso, não é? De seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. Olha a visão, no caso que Dona Laura está passando para André Luiz, quando ele anteriormente, vamos marcar aqui para não esquecermos, quando ele faz essa pergunta, né, aqui, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Vejam, meus irmãos, a resposta que ela está dando de forma objetiva e muito realista sobre a família na Terra. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observem. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver
dentro de suas portas, em todo o coração e com toda a alma, enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado. Procuram-se, mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Logicamente, aqui é o amor como essência divina, não o nosso amor egoístico, o nosso amor ciumento, ou outro tipo carnal, outro tipo que queiramos definir como sendo o correto. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Olha que definições brilhantes da nossa irmã Laura, passando tudo isto para André Luiz. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminino desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens. Você vê as questões que ela está colocando, definindo toda esta problemática, vamos colocar assim. E aqui ela está sendo muito esclarecedora ao nosso irmão André Luiz.
A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, as informações, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os laboratórios ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviços são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefa. Um outro detalhe que está se discutindo muito atualmente, né? Essa questão do 6x1, tempo de trabalho, qual tipo de atividade que você leva, ela aqui já afirma em nosso lar. 1943, que é quando o livro é lançado, uma semana de 48 horas de trabalho e tarefas. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Então, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada, com este último comentário, estamos encerrando este capítulo que tem por título Noções de Lar. Tudo o que aqui foi colocado neste diálogo de André Luiz com a senhora Laura sobre a responsabilidade do homem, da mulher, do lar, da família, do trabalho, são noções do que é um lar na colônia. E que nós, em pleno século XXI, uma grande parcela das famílias humanas ainda não atingiu estas noções. Estamos muito focados em uma série de questões. Aqui, por exemplo, 1943, a televisão não tinha chegado ao Brasil. Já existia, né?
Hoje, a época que vivemos, a informática, a internet, é um passo grandioso, mas as questões íntimas do espírito, nós percebemos que ainda mudou muito pouco. Avançamos em muito na parte científica, tecnológica, não é? Aparelhos de celular, tudo isso para o nosso uso material. Mas moralmente ainda não conseguimos um equilíbrio, uma harmonia, homem, mulher, lar, família. Por isso que nos nossos atendimentos fraternos que realizamos no MAP, no nosso caso aqui na sede, como em outros polos, outros irmãos também realizam essa tarefa de ajudar, consolar, harmonizar, orientar a muitos que nos procuram. Muitos em total desequilíbrio espiritual e moral. Ajudamos a todos, pautado no Evangelho do nosso Mestre Jesus, na doutrina consoladora, mostrando que a sua harmonia, o seu tratamento está nele próprio. Nós estamos ali para ajudá-lo, orientá-lo, ampará-lo, consolá-lo, mostrar que a vida é uma doação divina para cada um de nós, e que devemos aproveitar nesta existência, nos preparando para outras que aqui voltaremos no futuro. Este é o grande trabalho que o MAP, com os seus inúmeros, dezenas de voluntários, estamos realizando nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos, nas nossas obrigações, dentro dos nossos polos, dando a cada um a esperança, a certeza de que há um grande Criador, que é nosso Pai, velando por nós, aonde estivermos. Que Jesus nunca nos ampara como nosso médico, nosso irmão, nosso guia e modelo. Agradecemos por mais esse estudo, esta reflexão da obra de André Luiz, Nosso Lar. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Que assim seja. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.